Fechamos hoje à noite, e se for a vontade do Pai, estarei de volta em setembro. Meu trabalho está concluído, completamente concluído. Esta noite quero compartilhar com vocês algumas das coisas que vocês compartilharam comigo e algumas das coisas que foram compartilhadas comigo de uma fonte diferente. Eu lhe disse que a imaginação cria a realidade e, como Deus cria todas as coisas, identifico Deus com a imaginação. Eu não o modifico nem por um momento. Deus e a imaginação humana são uma e a mesma presença, e essa presença é uma pessoa. Portanto, começaremos neste nível para que vocês possam aplicá-lo em suas próprias vidas pessoais. Essas cartas chegaram esta semana, todas chegaram esta semana. Não posso usar todos, usarei apenas 4. Tem tantos que só posso usar 2 ou 3 desse. Aqui está o primeiro. Amigos e eu fomos a um almoço de moda. Quando entramos, descobrimos que estava acontecendo um sorteio. Sobre a mesa coisas para serem sorteadas. Então compramos ingressos, como todos faríamos, e aqui estava uma planta, e pensei. Não é uma planta linda e eu adoraria tê-la na minha mesa de centro na sala. Então, instantaneamente, sabendo que a imaginação cria a realidade, coloquei-o na mesa de centro da sala e ali o vi em minha mente, como veria se fosse verdade. E nesse estado senti a emoção de ter aquela planta na toca. Pois bem, veio o sorteio, o bilhete foi chamado, mas não consegui. Aí é chamado um ticket e meu amigo fala. Ora, esse número é meu, mas eu não quero a planta, não posso usar a planta, você gostaria? Bem, preciso contar o final da história? Então a planta está onde deveria estar, bem no canto da mesa de centro. Essa é a história. Eis porque eu lhe disse que nada morre neste mundo, mas nada morre, nem mesmo uma florzinha morre. Meu amigo me escreve esta história. Isso remonta a alguns anos. Mas só recebi a carta esta semana. Ele disse. Este homem que era realmente o porteiro em nossa fábrica, ele limpou os escritórios e a fábrica, e este homem trabalha em uma bancada de torno, e, ele disse, 1 ano depois que o conheci, ele parou na minha bancada um dia, me chamou pelo nome, meu nome é Clara, e ele disse. Clara, você tem alguma religião? E Clara lhe disse. Sim, fui criada em enxofre, fogo e enxofre, mas não aceito mais isso. Vou até um homem, seu nome é Neville, e ele diz a todos nós, que imaginar é Deus em ação, que a imaginação humana é Deus, e que Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. E então eu disse a ele, e ele ouviu e disse. Talvez e foi embora. Mas, nos 2 anos seguintes, ele voltava ao meu banco e dizia. O que Neville disse ontem à noite? Após minha palestra. E Clara contaria a ele o que eu disse. Ele estava vitalmente interessado em qualquer coisa que eu dissesse sobre a Bíblia. Bem, como Neville pode interpretar essa passagem da Bíblia? E Clara contaria a ele. Bem, isso durou 2 anos. Então, numa tarde de quinta-feira, o nome dele é Randy, Randy não se sentiu bem e eles o levaram para casa. E no dia seguinte, a fábrica foi notificada de que Randy morreu durante a operação. Eles o levaram às pressas para o hospital e o operaram, e durante a operação Randy morreu. 3 meses depois, disse ele, senti a presença de Randy. Eu sabia que era Randy ao meu lado. Estou curvado sobre meu trabalho e uma voz está falando, e é a voz de Randy. Não há voz como a de Randy e ele está falando comigo. Ele disse. Clara, você está certa, você está certa, você está certa. Clara, você está certa. Então, de dentro de mim vem a voz de Randy e de dentro de mim ele está dizendo a mesma coisa. Clara, você está certa, você está certa, você está certa. Tudo isso vem de dentro de mim.
Desde aquele dia tentei ouvir sua voz novamente, mas nunca consegui. Mas a revelação para mim significa isto, não apenas aquele rende que eu amei e toda a planta o amava, que rende sobreviveu, mas que quando eles saírem deste mundo, eles se lembrarão desta vida. Essa para mim é a parte mais importante desta revelação. Nos lembramos. Ele se lembrou disso. Posso lhe dizer, como já lhe disse em um de meus livros, viva de modo que a mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, pois a mente cujo conteúdo desaparece, essa mente não desapareceu, como é dito nas Escrituras, mas seu mundo é reduzido ao limite do conteúdo da mente que desapareceu. Pois as coisas devem ser esclarecidas, para que as coisas desagradáveis não possam ser perpetuadas para sempre. Assim, a mente cujo conteúdo desapareceu não desaparece, mas é reduzida ao limite dos conteúdos que desapareceram da mente. É sempre um esclarecimento, uma purificação do conteúdo da mente. Então você vai viver em um mundo feito do conteúdo da sua vida. Tudo será retratado como você imaginou e viveu de acordo com isso, seus ódios, seus amores, tudo neste mundo. Então viva de acordo com isso. Assim, a mente cujos conteúdos desaparecem será reduzida ao limite. Mas nem tudo desaparecerá. Houve certas coisas adoráveis em sua vida. Quando você era bebê, amava sua mãe, amava seu pai, amava seus irmãos e irmãs. Havia algo que era lindo, todas as coisas lindas, porque Deus é amor. Todo o resto simplesmente se desintegrará e você viverá num mundo reduzido se hoje o seu viver for feito de coisas que não podem ser sustentadas e perpetuadas no mundo para o qual você vai. Ele ouviu a verdade, e voltou, que a imaginação cria a realidade. Clara, você está certo, você está certo, você está certo. Então isto para ele, aquele homem parte deste mundo, mas ele se lembra da vida da qual acabou de partir. Mas será reduzido ao nível de tudo o que pode ser sustentado. Essa é a sua contribuição. Agora vem um terceiro. Esta senhora me contou em sua carta, e foi escrita esta semana. Ontem à noite tive um sonho. Eu tinha uma safira maravilhosa que você me deu e eu adorei. Levei-o para o mar, e então me senti sem corpo, e subi acima do mar para comparar com o mar a minha safira que você me deu, para ver se era tão azul quanto o mar. Quando me levantei sem corpo e olhei para o mar, minha safira era do mais azul dos azuis. E eu sabia que Neville tinha me dado a verdade, pois o azul é o símbolo da verdade. O verdadeiro azul. E acordei com essa sensação estimulante. Ao acordar, não ouvi essas palavras, mas elas penetraram em minha mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. E acordei ouvindo dentro de mim, sem realmente ouvir do lado de fora. A verdade o libertará. A você foi dada a verdade. Aí veio esse quarto do nosso amigo Ben, isso aconteceu. Um amigo dele ligou para ele e disse: Minha filhinha de 6 meses está no hospital e os médicos a abandonaram. Ela tem meningite. Ela está inconsciente há 8 dias e dizem que não há esperança. Todos os médicos desistiram dela. E ele me ligou e me contou essa história. Fiquei tão furioso quando ouvi a história que contei a ele as Escrituras. Não nos é dito que tudo o que você deseja, quando você ora, acredite que recebeu e receberá. Marcos 11 versículo 24. Então expus-lhe a lei da suposição e disse-lhe o que ela realmente significa. Como ousar presumir que as coisas são algo que a razão nega? E tendo desligado esse homem, eu então caí em um abismo real, e naquele fundo ouvi a voz dele me dizendo que ela saiu do coma, que não tem sintomas de nada chamado meningite, ela é perfeita. Ouvi sua voz repetidas vezes até sentir uma sensação de alívio. Como já lhe disse num dos meus livros, de todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais sentido, é um ato criativo.
A gente está no ato mais intenso, é um ato criativo, e quando explode, aquele alívio. Não há prazer no mundo comparável à explosão, ao alívio. Ele estava ouvindo repetidamente aquilo que, se ouvisse, implicaria que a criança era perfeita. E então veio o alívio. Agora, ele disse. Durante os 7 dias seguintes caminhei pelas fornalhas habituais. Ouvi todos os associados à criança e aos pais e as expressões mais negativas do mundo. Todo mundo sabia que a criança teria que morrer, quer dizer, a coisa foi muito natural. E ouvi tudo, mas permaneci fiel ao que ouvi. Lembrei-me de uma história sua que você contou quando eu estava em San Diego, e você contou a história de alimentar meu porco. Como você encontrou o porco, era o seu porco, e você se esqueceu de alimentá-lo, o símbolo de Cristo, mas ele ainda crescia, mas era esguio. Então você contou a história do seu porco, como quando ele entrou na imagem em mudança, você disse: alimente meu porco. A história é que eu pedi à minha filha para ir buscar todas essas coisas nas lixeiras, e ela disse: o que eu usaria como dinheiro, papai? Eu disse: você não precisa de dinheiro, tudo isso é meu. Isto pertence a nós. Pegue qualquer coisa e traga para mim, e alimente meu porco, o símbolo de Cristo. Encontrei o porco e o porco, tendo encontrado, primeiro alimentei-o. E depois virei a página, tinha crescido mas estava muito magro. Deve ter sido negligenciado no intervalo. Cresceu bem, mas muito ralo. Então ele disse: lembrei-me daquela história que você contou em San Diego, e então, nos 7 dias, não importa o que ouvi, alimentei o porco. Continuei ouvindo apenas o que ouvi naquele primeiro dia em que falei com meu amigo. No 7º dia a criança voltou à consciência e o coma foi rompido. A criança voltou à consciência e então os médicos lhe disseram que não há evidências de que ela tenha estado presente. E tudo o que ela precisa agora, quando sai do hospital, é da ajuda, dos cuidados e do descanso normais que você daria a qualquer pessoa que tivesse passado por tal provação. Então, alguns dias depois, quando a criança saiu do hospital, e eu conheci o pai, ele pegou a mão dele e colocou na minha e apertou minha mão com tanto sentimento, e me agradeceu, e me contou esta parte da história. Então, dentro de um dia, tive esse sonho. Sonhei que estava no saguão de um hospital e uma enfermeira disse para outra: bem pagou todas as contas. Outro disse: ele pagou o preço. Então eu acordei. Sim. Bem pagou todas as contas. No céu só existe perdão. O único preço neste mundo. Mudar qualquer coisa neste mundo é perdão, e testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do estado oposto. Ela está morrendo. Bem, o pai trouxe esta criança a este mundo, ele e sua esposa. Eles não queriam que a criança morresse. Com 6 meses de idade. Aqui está a evidência. Meningite. Agora ele pagou o preço revertendo tudo em sua mente. E bem pagou todas as contas. O outro confirmou isso dizendo: ele pagou o preço e o preço é a capacidade e a vontade de alguém de entrar no estado oposto e viver nele de tal forma que parece tão real, não há nada além disso. E você entra nesse estado. E bem pagou esse preço. Então ele disse. Estranhamente, certo dia, em uma festa, alguém disse: deixe-me ver sua mão. Você sabe, você era médico. Você sabia que já foi médico? Bem, ele nunca foi médico. Trabalhando em seu negócio, não sei qual é o negócio, seu supervisor veio até ele um dia e disse: a propósito, bem, você já usa o nome falso de Dr. Benjamin Gould? Ben respondeu: não, nunca. Bem, ele disse: há uma ligação de longa distância de Denver,
Colorado, para o Dr. Benjamin Gould nesta firma, e eles querem que o doutor ele disse. Não sou o Dr. Benjamin Gould. Eu sou Benjamin Gould. E ele é o único Benjamin Gould na folha de pagamento. Aqui veio uma ligação perguntando pelo Dr. Benjamin Gould. Posso dizer-lhe esta noite que ele é um médico espiritual, e prefiro ligar para ele esta noite do que para qualquer pessoa e pedir-lhe que me ajude, pois ele sabe como se desligar completamente da evidência dos sentidos, e entrar num estado, e ver-me como eu gostaria de ser. E assim, em sua carta ele continua com muitos, mas vou lhe dar mais um. Ele disse: Fui levado em espírito para um deserto, um vasto deserto, e havia uma multidão enorme no deserto. Eles estavam todos abatidos e com o rosto pálido, e de repente, do nada, você apareceu, parado em uma colina, vestido de azul. Diante de você havia uma mesa de frutas, e essas coisas abatidas e de rosto pálido, à medida que passavam, você lhes dava frutas, e enquanto comiam, o sangue correu para seus rostos, e você podia ver a cor em seus rostos, e eles se tornaram seres normais e saudáveis novamente. Eu lhe digo, acredite ou não, estou lhe dizendo por experiência própria, estou lhe dando a verdade. Mas você deve comê-lo, não apenas ouvi-lo, você deve viver de acordo com isso. Você deve aplicá-lo, como bem aplicou, como os outros aplicaram. A gente vai a uma festa, é uma festa gay, o quê? Um almoço e um desfile de moda. Isso é divertido. Quer você ganhe alguma coisa ou não, não significa nada, você vai pela diversão. Ela vê algo e quer isso. Ela não quer apenas, ela colocou onde estaria se ela tivesse. Isso é agir de acordo com o que estou falando. Quando eu souber o que quero, o que farei depois? Então faça na imaginação. Quando você faz isso na imaginação, você fez isso. E então guarda o sábado. E então aqui ele disse: Eu estava dirigindo à noite com meu amigo e de repente um táxi bateu em um carro. No carro estavam um homem, uma mulher e um menino de 2 anos. O impacto foi tão intenso que o carro virou. Primeiro de tudo, ele bateu 10 metros e depois virou na direção oposta, e o garotinho veio correndo pela janela e aqui eu vejo essa criança. Eu disse ao meu amigo, agora isso não é um sonho, isso agora é físico, eu disse ao meu amigo. Isso não pode ser real. Não pode ser real. Instantaneamente fechei os olhos e minha cabeça foi inundada por uma luz líquida dourada, a luz viva, e nesse estado eu disse em minha imaginação: Levante-se. Para a criança. Levante-se. Então abri os olhos e a criança se levantou. Naquele momento, tudo se animou, o pai saiu do carro, o taxista saiu do carro e todos vieram correndo em direção à criança de 2 anos para ajudar a criança. Ele disse: Eu fiz isso instantaneamente. Eu disse que isso não pode ser real, que a coisa toda é invisível, é irreal, e eu revisei isso imediatamente em minha mente, e fiz a coisa toda se tornar viva como deveria ser. Isso é o que eu digo é acreditar no que estou falando. Oh, pode-se acreditar e repetir em palavras como todo o vasto mundo cristão e outros mundos repetem estas pequenas coisas. O mundo muçulmano se curvará 3 ou 4 vezes por dia em direção à Meca, sem querer dizer nada, e cortará sua garganta um segundo depois. E eles vão roubar você à torto e à direito um momento depois de se curvarem em direção à Meca. E os cristãos farão a mesma coisa. Li aqui outro dia qual é a definição de bandido. Bandido é aquele que tira de você pela força o que você, por sua vez, tirou dele por engano. E então, esse é o mundo em que vivemos, todo o vasto mundo é isso. Mas então ouve-se que imaginar cria realidade e que somos um. Agora, deixe-me compartilhar mais uma visão dele. Ele disse: Eu me encontrei no sonho com minha avó e íamos visitar o cemitério.
Íamos ver o nosso terreno e neste terreno não só foi enterrada a família, mas também muitos estranhos. Perguntei à minha avó, onde está minha tia, e chamei ela pelo nome. Ela disse: ela está bem aqui, e seu rosto apareceu na lápide. A lápide era tão pequena e o terreno que tínhamos tão pequeno que perguntei à minha avó como é que todos aqueles estranhos podiam estar aqui? E ela ficou indiferente, não respondeu. Perguntei-me como é que todos eles poderiam estar aqui e disse à minha avó: sabe, se eu me estender neste terreno, ele apenas me sustentará e nada mais? Ela sorriu, só isso. Aqui estão todos os estranhos do mundo mais minha família. Esse é Israel. Não apenas Israel, mas vá para todo o vasto mundo e reúna todos, e tudo estará contido dentro de um homem. Todo o vasto mundo está contido dentro de um homem. Você é o cara. Todo o vasto mundo. Tudo o que vemos, embora pareça externamente, está dentro, em nossa imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Agora ele disse: era apenas a minha altura e não teria dado 1 cm² a mais. Se eu me deitasse de costas e afundasse neste espaço, nada mais poderia tê-lo ocupado, e ainda assim todos estavam lá. Tudo está contido no homem, em todo o vasto mundo. Essa é a unidade da qual venho falando ao longo dos anos. Agora eu digo, não há maior amor que o homem tenha do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, não há maior amor. Você não pode conceber um amor maior. Deus nos amou de tal maneira que se entregou dentro de nós e assumiu a mesma posição que você ocupa agora neste mundo. Deus, contendo tudo, trouxe consigo tudo quando entrou em você. Não apenas um pouco de você, ele se trouxe, e Deus, sendo tudo, quando se enterrou no homem, enterrou tudo. Não havia nada além de Deus. Deus se tornou como eu sou para que eu possa me tornar como Ele é, isto é, Deus. Não há nada além de Deus. Agora, somos informados na Epístola de João. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2 versículo 23. Na versão King James da Bíblia, a palavra confessa é traduzida como reconhecer. Mas estas palavras são definidas na concordância, ouça-as com atenção, a palavra traduzida confessa significa sobreposição de tempo, lugar e conteúdos ordenados. Deus revelou a Abraão o evangelho que nos é dito, e sabendo as Escrituras que Deus salvaria os gentios, também, pela fé, pregou o evangelho de antemão a Abraão. Gálatas 3 versículo 8. O evangelho, que é a história da salvação, é um fato eterno no coração de Deus. Deus sobrepõe esse fato ao coração do homem, e é assim e somente assim que o homem é salvo. O segredo de seu amor eletivo permanece seu segredo. Porque um é chamado antes do outro permanece em segredo, mas, posso lhe dizer, não é a vontade do Pai que um se perca, para que todos sejam salvos. Somos salvos pela superposição da história da salvação. Nascer do alto, tornar-se o Pai do único Filho de Deus, sendo elevado aos céus, e ter o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre nós e nos sufocando com amor. Este é um fato eterno no coração de Deus, que num momento que chega como um ladrão na noite, ninguém sabe, chega quando você menos espera, de repente você é o eleito e é chamado. Ele impõe o drama eterno a você neste mundo do tempo. Enquanto você se move através do mundo do tempo, ele se sobrepõe a você como um selo. Colocando um selo sobre você para que você possa estar protegido para sempre contra todo o vasto mundo do pecado e da morte. Ele está simplesmente sobreposto a você. É uma história que é verdadeira, é para sempre. Eu confesso o Filho. Por que confesso o Filho hoje? Porque o experimentei. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Se confesso que ele é meu Filho, também confesso o Pai, pois eu sou o Pai. Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 9.
Mas não a máscara que você vê, pois eu lhe digo, não foi esse o sentimento que me dominou quando vi Davi. Quando vi Davi, o sentimento que tomou conta de mim foi o do ancião de dias, um ser que nenhum olho terreno jamais viu. Você não vê isso com olhos mortais, mas esse foi o sentimento que me dominou. Eu me senti como aquele ancião de dias mencionado em Daniel, e aqui diante de mim está meu filho unigênito, e ele é Davi, e Davi me chama de pai. Aqui está meu selo de aprovação. Assim, quem confessa o filho tem também o pai. E a confissão do filho é o resultado de uma sobreposição de Deus sobre aquele escolhido naquele momento. Então você não ganha. Nenhum homem pode merecê-lo. Só posso lhe dizer, para seu próprio bem, viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Pois se o conteúdo dessa mente, por ser indigno de perpetuação, for reduzido. Pois estamos todos sendo purificados. Após a colheita, todas as coisas são limpas e você sacode todas as coisas e remove as ervas daninhas, de modo que as coisas desagradáveis são destruídas. E você entra em um mundo tão reduzido, mais reduzido às coisas lindas que você adquiriu enquanto andou nesta terra. Então estou lhe dizendo por experiência própria, não estou teorizando. Não estou de forma alguma tentando criar uma nova filosofia. Estou lhe contando o que as Escrituras me dizem que experimentei. Não é minha interpretação das Escrituras como estudioso, é a minha compreensão das Escrituras como alguém que as experimentou. Eu não sou um estudioso. Eu nunca poderia, nem nos sonhos mais loucos, reivindicar a erudição tal como entendida no mundo de César, não poderia. Não tenho qualificação para ser estudioso, ou mais experimentei as Escrituras. E assim, quando leio os comentários das Escrituras feitos por grandes estudiosos e as exegeses dessas passagens maravilhosas, fico surpreso. Eles não entendem isso e você não pode culpá-los. Como lhe é dito nas Escrituras. Graças te dou, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos pequeninos. Lucas 10 versículo 21. É como um bebê. E de repente acontece com você porque sua fome tinha que ser saciada. Desde criança tive esta fome e tinha que saber alguma coisa sobre a realidade de Deus, era a minha fome. A única vez que fui espancado fisicamente por um professor neste mundo foi por causa da Bíblia. Mas ele era um sádico e me bateu sem piedade, e simplesmente rasgou minhas pernas e o sangue que escorria delas. Isso foi permitido onde nasci e ainda é permitido, eu acho. Mas aqui era uma fome peculiar, que não podia ser saciada. Eu precisava saber se essa coisa realmente é como me disseram. Bem, não foi. A coisa toda é verdade, mas acontece no homem. É um fato eterno no coração de Deus, que Deus em um momento no tempo sobrepõe a sua escolha, e esse fato eterno está agora se tornando um fato presente naquele que ele escolheu. Ele coloca isso sobre ele e ele é o Cristo Jesus, e nascido do alto, aquele que encontra Davi que o chama de Senhor e o chama de Pai, e então se dividiu ao meio e subiu até os céus dentro de si, e então a pomba descendo sobre ele alguma voz dizendo Ele te ama. Toda a história se desenrola dentro de nós pela sobreposição da vontade de Deus. Portanto, Deus não pode me dar o seu reino e não me dar a si mesmo, porque Deus é o rei do seu reino. Não sou herdeiro apenas de uma promessa ou sou herdeiro de uma presença. Então aqui me foi prometido um filho que será herdeiro do reino. Mas não sou apenas herdeiro desse filho. Se esse filho é o filho de Deus, não posso ter tudo a menos que também herde Deus. Portanto, sou herdeiro não apenas da promessa do filho, que é o reino, mas sou herdeiro de uma presença que é Deus. Pois se de repente eu acordei e aqui está ele na minha frente e ele é meu companheiro, mas não meu filho, essa não é minha promessa. Me foi prometido um filho, mas o filho que me foi prometido é o Filho de Deus. ______.
Se então me foi dado o Filho de Deus não como companheiro, mas como meu filho, bem, então, Deus me deu a si mesmo. E assim, o Pai se torna eu e a prova dessa paternidade é o Filho me chamar de Pai. Isso é a coisa mais fantástica do mundo. Basta pensar no universo existindo apenas para Deus, e Deus se apaixonando tanto por sua criação que deseja que ela exista por si mesmo e compartilhe com ele tudo o que ele está desfrutando, e a única maneira de fazer isso é morrer e se tornar o seu mundo de humanidade. Torne-se isso. Então Deus esvaziou-se de sua forma divina e tomou sobre si a forma de homem, e nasceu à semelhança de um escravo, o homem. Sendo a semelhança de um escravo, ele se tornou obediente até a morte, sim, a morte nesta cruz, corpo, Filipenses 2:6, 7, e ele percorre este longo e horrível caminho. Mas ele preparou o caminho de fuga, e essa foi a história contada no Evangelho, que é o cumprimento do Antigo Testamento e que o homem não entende. A coisa toda é contada ali, mas não compreendida até ser percebida em um homem. Então um homem percebe o Antigo Testamento em si mesmo, e é muito diferente do que parecia ser quando você lia o Antigo. E ele conta isso e é rejeitado, e não é nada disso. E então ele é rejeitado, mas ele conta, e há alguns que ouvirão e acreditarão. Agora, nas Escrituras, somos informados na Epístola de João, os amigos enviam saudações, dê saudações aos meus amigos, cada um pelo nome, é assim que o rei. A versão de Tiago traduz. A versão padrão revisada omite por nome e eles estão errados. O manuscrito tem cada um pelo nome. Eles estão tentando de alguma forma impersonalizá-lo. Não. Você é tão único aos olhos de Deus que não posso simplesmente cumprimentar meus amigos coletivamente, cada um pelo nome. Você não pode ser substituído no mundo de Deus. Ninguém pode ser substituído, você é único. E assim, dê cumprimentos aos meus amigos, cada um pelo nome. Leia na terceira epístola de João, cada um por nome. Versículo 15. Omitir cada um por nome é realmente não entender o que João quer dizer. Você não pode, nem na eternidade, você pode ser substituído, você é tão adorável aos olhos de Deus. Você nunca teria feito nada se não tivesse amado, é o que nos dizem. Ele não teria criado você se não o amasse. E então ele não quer apenas criar você como uma pequena escrava. Já não vos chamo escravos, chamo-vos amigos. João 15 versículo 15. Saudai os meus amigos, cada um pelo nome. Assim, você e eu nos encontraremos na eternidade e nos encontraremos como o único Deus que criou o todo, que então nos amou de tal maneira que se entregou a nós, ele se tornou nós e nos deu seu próprio poder criativo, personificado como Davi, que por sua vez nos chama de Pai. Todos nós esperamos, e somos todos o único Deus que criou o todo, amou tanto o que criou que poderia compartilhar o que é com o que criou e morrer por isso. Pois, a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Blake. Então, quando Blake nos diz que a eternidade está apaixonada pelas produções dos homens, ele chama isso de tempo. A eternidade está apaixonada pelas produções do tempo. Então o tempo está produzindo tudo isso e a eternidade é Deus, apaixonado pelo que criou, e então ele desce e se enterra no homem, e então desperta no homem. Assim, em seu maravilhoso primeiro capítulo, chamado de quarta placa, mas ele começa seu primeiro capítulo na quarta placa e está apelando para todo o vasto mundo, ele disse: Eu resido em você e você reside em mim, e eis que somos um. Mas o homem não vai acreditar. Diz a você que eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino, e que somos um. Bem, Benny teve a visão no cemitério. Caberia apenas no meu corpo, não tinha mais de 1,80 m, e se eu me deitasse de costas, encheria tudo que fosse nosso túmulo. Este é o nosso cemitério para toda a família, mas também há estranhos aqui.
E minha avó não disse nada e simplesmente olhou, mas não reagiu. Mas eu sabia que preencheria tudo se me esticasse. Portanto, serei enterrado nele, mas nele não estão apenas aqueles que conheço, mas também os estranhos. Assim nos dizem nas Escrituras: estas são as ovelhas do meu rebanho, mas eu tenho outras pastagens. Tenho outros pastos aos quais devo ir, para trazer todos para o mesmo terreno. Existe apenas um lote onde todos estão contidos. Então eu lhe digo: Deus se tornou como você é para que você se torne como Ele é. Chegará um momento em sua vida, você estará na presença dele e nunca conheceu tal momento de amor. O amor infinito está diante de você e você responderá corretamente. Ele fará uma pergunta muito simples, e posso lhe dizer, você responderá corretamente. Nesse momento ele te abraça. Nesse momento você se torna Deus, um com o corpo infinito que é Deus, um com o Espírito de Deus, não dois, não mais dois. Todas as coisas estão quebradas, um corpo, um espírito, um Senhor, e vocês são um. Você será enviado para contar o que aconteceu com você. Tudo bem, você ainda não pode se divorciar dessa união, você é um com ele para todo o sempre. Agora, o homem pode pensar que, bem, falando agora de Cristo como o mundo fala dele, eles podem pensar na semelhança de Cristo com Deus. Como? Bem, ele é tanto que eu acredito que Deus seja. Pois eles não conseguem reverter isso. Eles não conseguem reverter a semelhança com Deus. Eles falam o quanto esse homem é parecido com Deus. A semelhança de Deus com o homem. Mas a semelhança de Deus com o homem, isso parece difícil. Mas eu lhe digo, acredite em mim enquanto estou aqui e posso neste exato momento cair diante de você se Deus não for homem. Eu estive na presença de Deus e Deus é homem. Portanto, posso falar hoje da semelhança humana de Deus, porque Deus é homem. Você é um homem. Posso lhe dizer que quando você o conhecer, verá que o homem é um amor infinito. Um dia você será abraçado por ele e se tornará um só corpo. Eu já sou um com esse corpo. Um espírito. Eu já sou um com esse espírito. Um Senhor, e eu já sou um com esse Senhor. Um Deus e Pai de todos. Eu já sou um com esse Deus e Pai de todos. E cara. Todos um dia serão chamados, ninguém será perdido, ninguém será descartado. Não deixe ninguém lhe dizer que você será descartado, não na eternidade. Esta história nos é contada. Se você tivesse 99 e um se perdesse, todos vocês iriam em busca daquele. Não se pode perder. Então tudo é Deus. Não há nada além de Deus. Então, quando solicitado a nomear o maior mandamento, o que ele disse? Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Apenas um. Então, esta noite, deixo você esperando que as histórias que contei a você levem a sério e atuem de acordo com elas como desejarem. Então eu quero uma planta. Bem, não diga. Não seria bom se eu tivesse uma planta. Não, coloque-o onde colocaria se tivesse a planta. E quando seu ingresso é chamado e você não o recebe, você ainda o coloca onde colocaria se o tivesse. Se um estranho, não há estranhos neste mundo, se um estranho a conseguisse, ela não encontraria lugar para isso e se perguntaria: que senhora que veio aqui hoje gostaria desta planta? Posso lhe dizer que hoje, se alguém me desse a planta mais gloriosa do mundo, eu não poderia aceitá-la graciosamente. Vou embora daqui a algumas semanas e ficarei fora por meses, então o que eu faria com a planta? Deixá-la morrer? Então se eu aceitasse, teria que dar para algum amigo cuidar da planta enquanto eu estiver fora. Eu não pude aceitar isso. A planta mais linda do mundo eu não poderia desejar, não hoje.
Então não pense nem por um momento que outros ali tiveram a mesma intensidade para ter aquela planta. Talvez uma caixa de doces fosse mais desejável para eles ou um pacote de cigarros se fosse a sua marca, mas alguma coisa. Portanto, não pense nem por um momento que Deus lhe dá um desejo de que você está competindo. Não. Ele lhe dá um desejo e o desejo é para. E você escolhe. Bem, então, age em sua imaginação como você agiria depois de realizá-lo. É isso que essa história está lhe contando. Ao ver esse acidente, a criança caindo pela janela, ele fechou os olhos e se perdeu na luz dourada de seu crânio, e disse na imaginação, uma voz de comando, para aquela criança se levantar. Levanta. Ficar de pé. E a criança se levantou. Então eu lhe digo, estou lhe dizendo a verdade. E a confirmação desta noite da Senhora da Safira e da história do bem me vendo no morro vestida de azul, dando comida que é a verdade. Ele disse, e não procure para sempre o alimento que perecerá, mas busque o alimento que não passa. Pois posso lhe dizer por experiência própria que, se você tivesse hoje à noite $1 milhão, não ficaria satisfeito. Você ainda se sentirá desconfortável e inseguro, vai querer 2 milhões, e se tivesse 10, iria querer 20. Você acha que Rockefeller esta noite se considera satisfeito e seguro? Ele não sabe. Seu trabalho lhe rende, eu acho, $50 mil por ano. É um trabalho de 4 anos e ele gastou 10 milhões para consegui-lo. 10 milhões para conseguir um emprego que lhe pague $50 mil por ano durante 4 anos? Ele não está seguro. Ninguém está seguro. Nosso presidente não está seguro. Quando eu não tinha um centavo, pensei que se tivesse apenas $100 me sentiria como Creso. Chegou o dia em que eu tinha 1.000, pensei se eu tivesse apenas 2. Agora, hoje posso deixar meu corpo esta noite e deixar 2 milhões para minha família, e ainda no mundo de César não sinto que os estou deixando o suficiente. Boa noite. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar com meu trabalho. Lembrando que vocês podem cancelar a assinatura quando desejarem. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.